Depois da derrota para o Flamengo, no estádio Nilton Santos, que foi a primeira no Brasileirão sofrida pelo Botafogo, o seu treinador português Bruno Lage foi para a coletiva e surpreendeu a todos, estranhamente, com suas palavras, chegando a colocar o cargo à disposição. Será que os treinadores se sentem pressionados diante de tantos jornalistas que fazem o seu papel de perguntar e passar informação? Será que se dissem mais entrevistas e não uma ou duas vezes por semana, ficariam mais seguros e usariam melhor as palavras? As respostas poderiam ser mais diluídas durante a semana e tendo mais tranquilidade na coletiva depois dos jogos. Os jornalistas iriam perguntar só sobre a partida, e não disparar para aproveitar a oportunidade para poder perguntar sobre tudo. As entrevistas do Vanderlei Luxemburgo são, na maioria das vezes, completamente fora da realidade dos fatos. Ontem, o técnico do Corinthians protagonizou uma coletiva pós-derby com direito a críticas ao árbitro Anderson Daronco, irritação diante de perguntas sobre Renato Augusto e até um palavrão. Abel Ferreira, durante muito tempo, atacou a imprensa, a CBF e a comissão de arbitragem. No início, era bem bacana ver as suas respostas, mas, com o tempo, ficaram repetitivas e cansativas. E também Renato Gaúcho, que hoje em dia está melhor, mas até há pouco tempo debochava dos jornalistas nas entrevistas e, quando era criticado, se revoltava. Cheguei até a falar em um programa que ele precisava melhorar a sua forma de se comunicar com a imprensa. Fica ainda pior quando se manifestam nas próprias redes sociais. Na minha opinião, é fácil e cômodo, porque não tem ninguém que conteste frente a frente. O treinador do time feminino do Palmeiras, Ricardo Belli, também foi infeliz ao analisar a primeira convocação do novo técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, que também treina o Corinthians. A crítica sobre a convocação de 9 jogadoras do Corinthians foi normal, mas a comparação que se fosse o Diniz todos estariam criticando foi completamente sem sentido. Primeiro porque no masculino não tem nenhum time soberano que tenha tantos jogadores para serem convocados, e os dois fizeram a primeira convocação. Portanto, ainda não tem parâmetro. O próprio Diniz também está incluso no time das coletivas que incomodarão. Quando perguntado sobre não convocar jogadores do Botafogo na primeira lista à frente da seleção, respondeu que nenhuma regra o obriga a fazê-lo. Uma resposta rude e sem necessidade. Ricardo Belli deveria ter mais conhecimento do próprio clube que treina. Porque, na Copa de 1974, na Alemanha, Zagallo convocou 6 jogadores do Palmeiras, porque era mesmo o grande time do Brasil, sendo a segunda academia. Foram convocados o goleiro Leão, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo, o gênio maravilhoso Ademir da Guia e os atacantes, meus ídolos, Leivinha e César. Ninguém teve crise de ciúme porque todos reconheciam que era o time do momento. Antes, em 1970, foram 5 jogadores do Santos, Carlos Alberto, Joel Camargo, Clodoaldo, Peleido. O Corinthians feminino está pela 7ª vez consecutiva na final do Brasileiro e nos últimos anos ganhou tudo no continente. Por exemplo, em 2019, o Tite deveria ter usado como base o Flamengo nas suas convocações, porque era o grande time da América do Sul. E não o fez. Mas, se fizesse, ninguém iria criticá-lo por isso. Mas, no caso específico do Bruno Lage, foi muito estranho. Colocou o cargo à disposição, e o Botafogo só perdeu a primeira em casa. Nesse momento, ainda está com uma distância enorme, com 10 pontos à frente do Palmeiras e 12 a mais que Grêmio e Flamengo. O que está acontecendo com o Bruno Lage? Como ele está se sentindo para deixar o cargo à disposição da diretoria se aparentemente está tudo certo? Uma coisa é clara.